Olá, Clarice, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mediação de conflitos. Exato. Mas não tem conflito em condomínio, né? Mas Não. mesmo assim, quando ele ocorre, Ah, Clarice, como que ele deve ser tratado assim, né? Que seja de um formato. É realmente o síndico indo lá direto, conversar, ou s- tem regras para que isso seja feito de uma forma mais leve? sim, não e talvez. Hum, Pode ser? pode, vamos lá. O síndico, sim, ele precisa, né, trabalhar no conflito. Primeiro, usando o regimento interno. Ah, não recolheu o xixi, o cocô do cachorro, o dejeto, tá. Ele vai aplicar isso, é um conflito com aquele morador apenas. Ele vai usar o regimento interno para resolver. Vai notificar, vai conversar. Agora, se a gente estiver falando de conflito entre dois ou mais moradores, aí o síndico, seja ele morador ou profissional, ele precisa fazer essa mediação. Precisa tomar uma atitude neutra e imparcial, ouvir os dois lados e fazer com que um consenso, ninguém vai ganhar, mas também ninguém vai perder. Uhum. Então, assim, voltamos lá ao choro do bebê, tá? A criança tá chorando a noite toda, todas as noites desse mês, que não sei o que que você vai fazer? Um tá reclamando do outro e o outro não tem o que fazer. Então, você, síndico, vai ser imparcial e vai tentar intermediar soluções entre eles. Vai dar certo? Tem que dar um lado bom para cada um. Uhum. Então, olha, eu estou estudando, eu preciso estudar, mas nessa hora o seu filho está chorando. Dá para você estudar em outra peça? Dá para, sabe? É esse manejo que o síndico tem que fazer. É mais difícil para o síndico morador? Mais difícil, né? Sim, muito mais difícil, porque ele tem um elo, ele tem uma ligação, ele tem uma história com aqueles outros moradores que pode não deixar com que ele fique tão imparcial. O Uhum. síndico profissional já é um pouco mais fácil, mas também tem sempre uma carta na manga, né? Tem pessoas, advogados, mediadores, que conseguem fazer isso no seu condomínio quando a gente precisa evitar um processo judicial, por exemplo. Uhum. Né? A briga já foi as vias de fato, já trocaram o soco na garagem por causa Uhum. de. Então, senta, conversa, Tem escuta. etapas, né? Hã? São etapas, né? São etapas, nada é para já. Então, você vai ouvir os dois lados, você vai propor soluções, vai ouvir soluções de cada um deles, dentro sempre do regimento interno, dentro sempre das regras daquele condomínio. Por isso que é importante que esse regimento interno seja atualizado, Clarice. Muito, 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 Uhum. sempre, entendeu? Então, assim, se hoje a gente pegar regimento de 2000, a gente já pode considerar ele como defasado. Né? Porque aquelas regras de 2000, por exemplo, antes da pandemia, não Uhum. tinham regras para doenças graves, não tinham regras para a quantidade de correspondência, entrega, demanda de terceirizado, entrega, se sobe ou se não sobe, que muita coisa mudou durante a pandemia. E os condomínios mudaram, né? Estão diferentes, né? O comportamento das pessoas e tudo mais, né? Exatamente, é o que a gente vive dizendo. O condomínio hoje não é mais um prédio, ele é Uhum. um ecossistema, né? Ele é uma vida social interligada com problemas, conflitos e comunidade. A gente precisa fazer com que eles se conheçam. Volta também aquilo que a gente sempre fala, precisa saber para qual apartamento eu posso pedir um pouquinho de açúcar para terminar a receita, senão meu bolo não vai sair. Uhum. Um remédio de dor de cabeça. Então, a Uhum. gente precisa conhecer o nosso vizinho, não só na hora do conflito. Até para os síndicos, assim como dica, ele pode primeiro entender, claro, a situação, depois ele consulta o regimento interno, analisa como ele pode usá-lo a favor, né, daquele conflito e depois ele dá uma resposta, né. Sim, na Não verdade, precisa ser uma coisa imediata, não, porque às vezes não, não dá. não. E outra, os moradores, até em conflito, eles têm que entender que o síndico também tem a sua profissão e Sim. também tem que serenar para responder, porque senão Uhum. o que vai acontecer? Ele vai colocar combustível nesse fogo. É. Então, Uhum. nessa hora é que ele tem que respirar, consultar o regimento interno,
ouvir os dois lados, propor tentativas de solução, mas ouvir as soluções. É bem aquela da área da psicologia, né? Quem tem que achar a resposta são os moradores. Não é uma coisa goela abaixo do síndico e do regimento interno. Tá certo. Clarice, muito obrigada. Até a próxima semana. Eu que agradeço, estou à disposição. E ouvintes, tem algum conflito aí no seu condomínio? Mande para cá que a Clarice responde na próxima.